Nesse vídeo eu vou falar a respeito da heterose. A heterose é uma ferramenta que auxilia no controle ou na solução de alguns problemas que vão surgir por causa da endogamia. A endogamia é a mesma consanguinidade. Apesar de usarmos a estatística e a tabela de Felt para ter um controle preciso do nosso trabalho e de alguns problemas que podem surgir, elas não são capazes de solucionar esses problemas que vão surgir, alguns desses problemas que vão surgir por causa da endogamia. E quais são esses problemas? Um deles é a homozigose. A homozigose ela pode ser tanto dominante quanto recessiva. A homozigose dominante é quando os dois alelos são dominantes, representados nos estudos, nos materiais didáticos, como azão ou A1. E o homozigótico recessivo é representado os dois alelos com azinho ou A2. E a homozigose ela é resultado da endogamia. A endogamia a gente vai usar para fixação das características e formar linhagens portadoras dessas características, que elas sejam fixadas e que elas tenham a capacidade de transmitir para as gerações seguintes. Então, a consanguinidade ela faz isso através da homozigose. E a homozigose, sendo dominante ou recessiva, ela não vai ter muita importância no nosso trabalho. Na parte comportamental, que são as características principais das nossas aves. As características que mais importam para a gente, elas são comportamentais. E isso é um dos pontos que explica por que a dominância ou recessividade, elas têm muita pouca relevância no nosso trabalho, nos cruzamentos no galo-muro. Essas características comportamentais, elas são resultados de outros tipos de interações gênicas que Mendel não explica lá no trabalho dele. Mendel fez um trabalho excelente, porém na época dele foi feito somente em ervilhas. Posteriormente, quando o trabalho dele foi refeito em outras espécies, outros animais, algumas coisas ficaram sem explicação. Outros tipos de interações gênicas foram descobertas. E no caso do galo-mura, algumas dessas interações gênicas, ou a maior parte, elas são multifatoriais, são resultados de vários tipos de interações gênicas e de vários genes ao mesmo tempo. E isso traz uma complexidade muito grande para os nossos cruzamentos. Mas, afinal de contas, o que é que isso tem a ver com a heterose? O que é que isso tem a ver com o nosso trabalho? Um dos conceitos da heterose é que ela é inversamente oposta à herdabilidade. O que é que isso quer dizer? Quanto mais herdável for uma característica, quanto mais facilidade aquelas aves tiverem para transmitir essas características, menos heterose vai ter nessas características. E quanto menos herdável for essas características, mais heterose vai ter nessas características. E um conceito fundamental da heterose é que ela faz com que os filhos, a prole, sejam superior à média dos pais. O que é que isso quer dizer também? Imagina aí que vocês têm 5 reprodutores que são excelentes. Vocês se somarem esses reprodutores e dividirem por 5, a nota que vocês deram para as características deles, vocês vão ter uma média ali dessa nota. Porém, se vocês pegarem 10 filhos de cada galo desse e se eles foram cruzados de uma forma normal, a média desses filhos ela pode estar igual ou abaixo da média dos pais. O mais provável é que, por ser um cruzamento normal, um acasalamento normal, a média vai estar abaixo do que a média dos pais, a média dos filhos. E por que isso acontece? Isso é um cruzamento normal no galo-mura. Por isso que é preciso fazer a consanguinidade para ajudar na fixação de características. E um outro fator é que o conceito de cruzamento, nós estamos habituados a falar que cruzamento é pegar um galho e uma galinha e reproduzir. Mas cruzamento não é basicamente isso. Cruzamento é quando a gente pega animais, indivíduos com características diferentes, que sejam qualidades diferentes, que quando cruzadas se somem nos filhos. Isso é um cruzamento. Isso tem vigor híbrido ou heterose. E o que é que isso faz? Se for fazer aquele mesmo cálculo que eu falei para vocês, lá daqueles 5 galos, comparado com os 10 filhos, agora se a galinha utilizada nesses cruzamentos tem qualidades diferentes que vão se somar, quando for tirar a média dos filhos, ela vai estar superior à média dos pais e das mães.
Isso é heterose, isso é um dos conceitos da heterose. Porém, vamos mais além, vamos mais a fundo nos cruzamentos que são feitos aqui no Brasil. Geralmente, o galista mais conservador, ele tem o seguinte pensamento. Ele tem o pensamento de preservar as linhagens dele, aquelas aves que eles têm, que têm boas qualidades, que eles gostam muito, que trazem muito resultado. Ele tem o pensamento de preservar. E por ele ter esse pensamento, qual que é a lógica que ele vai pensar nos cruzamentos dele? Ele vai pegar esse galo que tem essas qualidades e vai cruzar numa galinha mais próxima possível das qualidades desse galo, que tem as mesmas qualidades, tanto morfológica quanto comportamental. Então, baseado nisso, não vai ser um cruzamento. Cientificamente, o cruzamento, como eu já expliquei, é quando a gente pega aves com características diferentes. Isso é um acasalamento comum. Porém, quando esse cara quer fazer um trabalho de melhoramento genético e vai usar a consanguinidade com esse tipo de pensamento, com esse tipo de mentalidade, ele vai ter um problema que eu tive no início e que não tenho mais após procurar a solução desses problemas. E qual que é esse problema? Por ele ter esse pensamento de querer preservar algo que ele tem de bom e usar aves com características parecidas, isso faz com que essas aves sejam muito semelhantes geneticamente. E esse porém dessas aves serem muito semelhantes geneticamente faz com que o percentual de heterose no resultado desse cruzamento seja muito baixo. E qual que é a consequência disso? Na consanguinidade, isso vai fazer com que essa linhagem que vai surgir através desse trabalho tenha uma variabilidade genética muito reduzida. A consanguinidade ela já faz isso, ela reduz a variabilidade genética. Porém, por essas aves serem muito parecidas geneticamente, nas características comportamentais e morfológicas, vai fazer com que a deteriorização dessas linhagens seja muito mais rápida, vai surgir problemas muito mais rápido do que quando o cruzamento é feito com aves com características diferentes que vão se somar. Ou seja, eu não tem um trabalho ali que vai garantir a evolução dessas aves. É que ao longo do tempo não vai ter evolução nenhuma dessas aves. Elas não vão evoluir porque são portadoras das mesmas características. Aonde que vai estar a evolução nesse tipo de trabalho? E outro problema muito grande é que as características comportamentais têm baixa herdabilidade por causa lá do seu tipo de interação gênica, que vai muito além da dominância e recessividade. É muito complexo a interação gênica de características comportamentais. Porém, as características que mais importam para a gente são comportamentais. E isso faz com que essas características tenham baixa herdabilidade. E lembra lá que a heterose é inversamente oposta à herdabilidade. Entende aí como que a heterose se encaixa como uma luva. O que é que ela vai fazer no nosso trabalho? Que as principais características que importam para a gente, que são comportamentais, que têm baixa herdabilidade, por ter uma heterose muito mais pronunciada, justamente por um dos pontos que fazem com que a heterose seja mais pronunciada ser característica de baixa herdabilidade, isso vai fazer com que esse cruzamento, que agora sim é um cruzamento de aves com características diferentes, isso vai fazer com que esse cruzamento dê um salto de uma linhagem. Por exemplo, como é que eu vou explicar isso? Imagina ali que no início, se vocês estão fazendo um trabalho com aves com características que vão se somar, ali no começo do trabalho, quando tirar nos primeiros meio-sangue, já vai ter ali uma média, uma noção, um feedback ali para vocês no resultado do que vai ter lá na frente, no final dessa linhagem. Essas aves de meio sangue que serão híbridas, ela vai ter a junção do que tem de bom do lado da galinha e o que tem de bom do lado do macho. E lógico que também os defeitos vão estar ali juntos, se somando, se forem diferentes. As características boas, é fundamental que elas sejam diferentes e que se somem. Porém, os defeitos é fundamental que eles sejam muito parecidos para justamente não se somarem nos animais híbridos, que é os animais que vão ali desfilar nos eventos, nas feiras de exposições. Então, entendendo o que a heterose faz, os fundamentos, esse é só um dos pontos da heterose. Tem muitos outros fatores que fazem
com que a heterose seja mais pronunciada. Eu não vou citar aqui outros porque vai ficar muito longo esse vídeo. Mas esse pouco que eu já falei a respeito da heterose já dá para vocês uma noção do quão complexo é o cruzamento no galo Moura e do quanto de informação que é necessário a gente absorver e adquirir através da genética para termos sucesso no nosso trabalho. Lá no meu curso tem todas as características que fazem com que a heterose seja mais pronunciada. Tem um módulo que fala somente da heterose. Aqui no primeiro link do vídeo eu vou deixar o meu curso e no segundo eu vou deixar um e-book grátis para que vocês tenham acesso ao manejo que eu faço aqui do pintinho de 0 a 10 meses. Vai lá e baixa esse e-book que ele é grátis, é meu presente para vocês. Então, o que eu falei a respeito do galista mais conservador, eu estou criticando sim, mas de uma maneira construtiva. Não estou dizendo que o cara está errado. Eu estou falando com base genética, com base em conhecimento, em estudo, que esse tipo de pensamento pode trazer um problema muito sério ali para a reprodução que esse criador está fazendo ali. Quem já faz cruzamento já entende toda a complexidade que tem, porém não entende as causas, os motivos e muito menos como resolver. Aqui nesse canal vocês vão ter acesso a esse tipo de informação que eu garanto para vocês. Vocês não vão achar em lugar nenhum da internet, vocês não vão, a respeito do galo Moura, vocês não vão achar em material nenhum falando sobre isso voltado 100% para o galo Moura. E a heterose, ela é apenas uma das ferramentas, de várias ferramentas que eu mostro lá no meu curso, que realmente faz sentido e que realmente funcionam. Eu garanto para vocês, apesar de hoje no Brasil não ter um trabalho bem estruturado a respeito de melhoramento genético voltado para o galo Moura, é necessário que nós, galistas, eu e vocês, tenhamos foco nesse assunto, tenhamos foco em desenvolver métodos, em testar, em errar, acertar, anotar onde errou, anotar onde acertou, desenvolver, aprimorar aquilo que dá certo, que o principal beneficiário disso somos nós mesmos, criadores, galistas. Eu tenho certeza que quem já é aluno do meu curso está aprendendo muito e está tendo resultados positivos, pondo em prática aquilo que eu ensino lá. Então segue esse canal, tem muito mais vídeo aqui. Esse canal por si só ele já é um curso grátis, ele foi feito para ser um curso grátis, onde vocês vão ter muita informação a respeito de cruzamentos, de melhoramento genético no galo Moura. Mas a parte mais técnica, mais muitas coisas que não tem possibilidade de eu estar falando aqui, lá no meu curso eu consigo falar de forma aberta, bem clara e de uma maneira que todo mundo entenda. Todos os manejos descritos aqui nesse vídeo estão de acordo com a portaria 1998 de 2018, que garante o manejo e o bem-estar do galo Moura.